Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, no final de um dos vídeos que eu gravei, que eu faço montagem, eu falei que o vídeo de venda estaria acoplado, mas não vai estar, tá? O vídeo de vendas vai ser feito separadamente. Beijos. Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, esse vídeo é um vídeo especialmente sobre transição de estação. O que acontece na maior parte do Brasil? Acontece que nós temos um período mais quente que corresponde à primavera e o verão, começando em setembro, né? Final de agosto e setembro, já começa a esquentar e esse calor ele vai ficando mais evidente, mais forte nos meses de outubro, novembro, né? Em janeiro fica assim muito insuportável o calor em várias partes do Brasil. Eu que naturalmente morava numa cidade muito quente, que é Governador Valadares, já chegou a 42 graus e assim dias, semanas ficando acima dos 37 graus, então um calor insuportável. E depois, quando no finalzinho de março, quando faz a transição do verão, né, que é um período muito quente, para o outono, aí já começa a dar uma amenizada, as águas de março, né, começa já a dar uma quebrada na temperatura e a mudança de estação faz com que o calor diminua, tá certo? Então, finalzinho de abril, maio, junho já está ficando agradável. E em julho, né, aquele frio mais intenso, que é o auge, que praticamente é o auge do inverno. Então, é de suma importância que você entenda que as plantas, elas é como se elas tivessem dois períodos. Um período mais vegetativo, como esses agrecos esquipedale, tá? Que estão em pleno desenvolvimento na época do calor, chuvas, né? Muito metabolismo para as plantas, tá? E depois, quando começa a esfriar, as plantas elas dão uma desacelerada. Mesmo plantas que florescem no inverno, no período frio, tá? Elas usam suas energias para florescer, mas em termos de vegetação, vegetar, elas dão uma certa diminuída no geral. Isso não quer dizer que as orquídeas, algumas delas, não brotem, não enraizem no período do frio. Mas, claro que elas dão uma certa diminuída nisso tudo, tá? Porque o que faz as plantas crescerem, se desenvolverem bem, é sol, muita luminosidade e as chuvas, né? O calor e as chuvas. Lembrando que no período do inverno, vocês podem observar na casa de vocês que o sol ele muda de direção. Então, e os dias escurecem mais rápidos e demoram a clarear. Ao contrário do verão, da primavera e do verão, que o sol nasce, parece que nasce mais cedo, mas é simplesmente um movimento, né? E demora o sol a se pôr, nós tendo mais luminosidade durante os dias. Eu estou aqui nessa estufa e vocês não têm ideia de como é quente aqui dentro. Aí as pessoas, ai Francisco, minha cidade é tão quente, como que eu vou cultivar minhas orquídeas nesse calor dos infernos? Bem, o primeiro detalhe é que a orquídea gosta de calor. Você está totalmente equivocado achando que a orquídea não gosta de calor. A orquídea gosta de calor. O problema do calor é que se a estufa for muito baixa, né, ela esquenta muito mais que deveria e pode causar um cozimento das plantas, causar algum problema com relação ao desenvolvimento delas por causa do calor. Mas se a estufa é alta, igual essa estufa aqui, deixa eu só ficar perto de uma dessas barras, tá? Vejam só. Então eu tenho 1,70 m, então essa estufa deve ter 4 metros de altura para mais, tá? E até um certo pedaço é lona plástica difusora, transparente, né? Leitosa. E aqui aproximadamente em toda essa estufa enorme, nas laterais é sombrite, para que o vento circule, a circulação de ar permita isso, né? Eles colocam sombrite retrátil, que no período agora quente, eles esticam esse sombrite para quebrar um pouco a luminosidade. E no período do inverno, quando o sol é menos intenso, eles recolhem para que entre uma luminosidade legal, tá? Então fica a dica para vocês. Quer cultivar orquídeas em local quente? É possível.
tentem fazer uma estrutura mais alta possível. Mora em um lugar que a gente tem quintal, que se quiser cultivar orquídea debaixo de árvore, cultive debaixo de árvores. Amores, toda vez que eu faço um vídeo de vendas, eu sempre acoplo algum vídeo sobre dicas de cultivo. Então, nunca deixem de assistir meus vídeos por completo. Sempre tem uma coisa legal, tá? Depois desse vídeo, tem um videozinho de vendas, tá? Tô levando a Greco Cisco Pedale, tá? E a Greco Ergonio para vender para vocês, meus amores. Beijos! Não esquece de dar o like, pelo amor de Deus! Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, como vocês já ouviram eu falar no início do vídeo, né, sobre as transição de estações. Nós estamos agora num período quente, que é o verão, mas logo agora em março termina esse período quente. E ó, vejam só o viço, a qualidade, a beleza da folhagem desses phalaenopsis nessa época. Vejam só, por quê? Está fazendo calor, recebem água, tá certo? E as plantas ficam com uma aparência mais agradável. Eu já fiz vídeos aqui nesse mesmo orquidário, nessa mesma estufa, em meses de inverno, e as plantas não ficam com essa aparência fantástica. Gente, para nesses phalaenopsis. Então é exatamente isso que eu quero falar para vocês, que as estações que correspondem primavera e verão, que faz calor, as plantas naturalmente ficam mais bonitas, né? Porque estão vegetando e também florescem. E um detalhe interessante que no outono e no inverno elas vão ficar não tão atraentes porque elas estão descansando, né? Estão vegetando lentamente ou dão uma estagnada, como acontece com as plantas do gênero Cataceto e com as plantas do gênero e afins, né? Siquinox, Mormus, etc. Mas eu também queria falar da Cattleya nobilior, que é uma planta que também dá uma paradinha. E aí, o que vocês acharam, meus amores? Beijos! Então, meus amores, vamos aproveitar e falar de Phalaenopsis. Phalaenopsis é um gênero extremamente diversificado, dominante em floriculturas, em lojas de flores, em exposições. E é uma planta extremamente fácil de reprodução. É uma planta que, quando adulta, produz cakes em suas hastes florais. É uma planta que cresce rápido, fácil de cultivo. E se você acertar o seu cultivo, você terá plantas com vegetais lindíssimos e, claro, flores duráveis. Aqui eu estou mostrando para vocês esse lote de Phalaenopsis. A reprodução aqui é muito evidente com relação às variedades de híbridos. Infelizmente, todas sem identificação, porque o lance aqui é reproduzir maior quantidade para atender o mercado de floristas, decoradores de festas, né? E até mesmo para vender em exposições. Os leigos, as pessoas leigas, que não são exatamente orquidófilos, né? Acabam gostando de ter essa planta em sua casa pela durabilidade da flor e pela beleza das mesmas. Vejam só que maravilha. Esse lote aqui está fantástico, as folhagens. Vejam que folhagens mais lindas. A Phalaenopsis é muito sensível ao ataque de ácaros, tá, pessoal? Então tem que tomar cuidado com ácaros com relação aos Phalaenopsis, porque possui folhas tenras. Então, quando os ácaros atacam, acabam danificando o tecido vegetal da folha e causando, né, um aspecto desagradável. Atenção, quando as folhas começam a amarelar, né, a planta descarta sozinha. Tem muita gente louca, neurótica, que vai lá com a tesoura e corta a folha antes dela secar. Então vocês podem deixar aqui, ó, tá vendo essa folha amarela? Você tem que deixar a planta descartar, porque a orquídea ela descarta sozinha as suas folhas que ela não quer mais. As pessoas têm uma ilusão que orquídea, como um ser vivo, é como se fosse uma planta de plástico, certo? Acha que a planta tem que ficar com as folhas lindas o tempo inteiro, acha que a planta tem que estar viçosa o tempo inteiro. E por se tratar de um ser vivo, não é exatamente assim que funciona. Então, consciência é uma das melhores coisas para quem cultiva orquídeas, ok?
Aqui, meus amores, Phalaenopsis gigantea. Vejam que coisa mais linda esse Phalaenopsis. Espécie babado, meu. Meus amores, então, muitas vezes a gente leva uma plantinha sem flor para exposição, por exemplo, né? Igual esse Ascocendrum miniato. E a galera não imagina como é fabuloso a floração dessa planta. Sobrou só uma planta, né, para mim para vender, e vou pegar mais, porque realmente vale a pena ter essa planta na coleção. Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like. Compartilha. Beijos.